Oiê! Tá começando mais um Corta Pra Elas. E hoje o assunto é um dos mais comentados na atualidade: inteligência artificial. O nosso convidado parece que respira inteligência artificial. Ensina sobre o tema, acompanha tudo de perto e vai mostrar que a IA pode ser muito mais simples do que a gente acha. Hoje o nosso bate-papo é com o Gustavo Melles! Corta pra ele! Oi, meninas, tudo bem? Pô, um prazer estar aqui com vocês. Prazerzaço nosso, Que delícia Gustavo. ter você aqui. Que delícia. Nossa, Falar de IA. a gente faz tempo que tá querendo chamar ele, né? Muito, porque nós temos muitas dúvidas, queremos saber muito sobre IA e também conhecer um pouco mais de você, da onde veio essa paixão, como começou essa sua carreira. Dos seus bastidores. Ó, que bacana. Como é a sua Vamos bater vida? esse papo. Então, bora lá. Quem é o Gustavo Melles? Se apresenta pra gente, por favor. Eu sou um cara de Minas Gerais, sou mineiro, Minas. meus pais são mineiros. Uhum. Nasci em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. É a terra da manteiga aviação. Ai, que delícia. Essa eu conheço. É uma cidade pequena, de 60, 70 mil habitantes. E um menino que brincou na rua o tempo todo, né? Uma cidade pequena. Mas eu sempre gostei de tecnologia, de inovação. Meu pai também sempre gostou, meu pai gostava demais. Então, em casa, era aquela casa que sempre teve tecnologia. Então, eu lembro, eu sou de 79, Uhum. em 85, mais ou menos, meu pai trabalhava com audiovisual. Meu pai era fotógrafo Uhum. e tinha uma produtora pequena, né? Vamos pensar lá O atrás, tamanho da né? cidade Sim. também, Começou né? com o Super 8, depois foi pro VHS, depois foi pro DV. E ele, em 84, 85, já tinha um computador para fazer edição de GC, né? Edição de Uhum. caracteres para colocar nos vídeos. Era super revolucionário. Eu E eu- imagino. Apaixonado pelo que meu pai fazia e pelo meu pai, não saía da cola dele, né? Então, foi aí que começou a minha paixão por inovação. E, nesse decorrer, eu fiz faculdade de publicidade, fiz publicidade e marketing, fui trabalhar em agência de publicidade em São Paulo. Uhum. Eu fui fazer faculdade em São Paulo. Trabalhei em ótimas, grandes agências, fazendo campanhas para Pirelli, para White Martins, um monte de marca bacana. E morei 14 anos em São Paulo, estou há 14 anos em Londrina. Aqui em Londrina, E o eu que você veio fazer nesse É, como interiorzão você veio aqui? trabalhei em agências de publicidade, tive minha agência aqui. Uhum. Eu vim, é interessante a história. Nós tínhamos o Bruno tinha acabado de nascer, eu e minha esposa. A gente Uhum. morava sozinho em São Paulo, né? E São Paulo é ótimo, mas é difícil para um casal com um filho. A minha esposa trabalhando muito, chegando tarde em casa, e eu também chegando tarde. O Bruno ficava com babá, Babá. que é uma realidade que tem que ser, porque senão os dois não podem trabalhar. Uhum. E a minha esposa veio para Londrina visitar a irmã dela, que fazia o UEL aqui, de férias. O Bruno tinha 1 ano. E ela passou aqui, eu acho que uma semana, 15 dias. Quando eu vim buscá-los, a minha sogra estava aqui também. Passeando, eles não são daqui. Elas vieram de férias. A família da sua esposa é de Minas também? É de Minas. Eu e Uhum. minha esposa, nós somos da mesma cidade. Aham. E aí, minha sogra, eu lembro dessa cena direitinho, um apartamento ali na São Paulo, e a minha sogra falou assim, por que vocês não mudam pra cá? Se vocês mudarem, eu tô aposentando, o seu pai tá aposentando, né, falando pra minha esposa, a gente muda também. Família toda Quando vem. ela era criança, eles já moraram aqui na região, Uhum. no norte do Paraná. Aí a gente falou, voltamos, né, 500 quilômetros, Londrina, São Paulo, pensando nisso, será? Conversando Aí, e a analisando. cabeça de um paulistano, né? Ah, não existe mundo fora de São Paulo. Puxa, Como é que a gente vai se adaptar numa Como- cidade tão É. pacata Nossa, assim, né? Grandes meu, padarias, né? eventos. é o erro maior da vida da cabeça de quem mora em São Paulo. Aham. A gente pensa isso, né? Eu como publicitário, trabalhando em agência grande. Minha esposa médica, trabalhando em hospital bacana pra caramba. Aquele hospital do sonho, sabe? Eu quero trabalhar lá. Mas aí a gente pensou direitinho e falou, pô,
Vamos resetar a vida? Dar um reset? Ela prestou um concurso aqui em Londrina como médica na prefeitura. E Uhum. passou. Nossa, aí o que era É um brincadeira... sinal, né? Virou É um sério. Começou a ficar sério. A gente E aí veio, veio essa deu responsabilidade uma passeada junto. aqui, conhecemos. E em menos de 5 meses, nós mudamos para Londrina. Nossa, do primeiro E passeio veio. pra visitar a irmã, 5 meses já estavam Foi aqui. no mesmo ano. O Bruno fez 2 anos aqui. Mas foi ótimo. Ai, gente, Foi desculpa, eu ótimo. acho a Londrina apaixonante. Meu, Eu amo Eu aqui amo também. essa Tanto que cidade. eu saí e voltei. Eu também. Não tenho vontade Saí e de voltei sair. várias eu tô viajando bastante, agora dando palestra, fazendo workshop, falando de IA, né? Brasil todo. Meu, não tem cidade igual Londrina. É linda, E tem e tudo, legal, né? e segura. É muito bacana. E é uma cidade grande, a mentalidade das pessoas aqui ainda é um pouquinho de cidade pequena, interior, né? De é. interiorzão. Eu brinco, Isso é a gente vê bacana, que todo mundo Londrina é ainda é legal. pequena porque as pessoas conhecem os lugares, por exemplo, onde as pessoas moram, não é pelo endereço, é pelo nome do prédio. Isso. Ah, qual prédio você mora, gente? Ou até conhece as pessoas pelo sobrenome. Ah, é o Gustavo. Mas qual Gustavo? Ah, o Melis. Ah, o Melis, de é. tal família, de tal coisa. É Aqui bem é isso, sempre né? assim, É. né? Então a gente consegue preservar isso, né? É E isso verdade. é Londrina é gostoso, muito traz bacana. aconchego, né? E aí a sua sogra veio então morar pra ajudar vocês. Não, ela Ou nem veio. tanto. Ela veio 8 anos depois. É, foi só pra enganar Foi vocês, assim, né? Pra vir. Riscou o fósforo ali. Mas deu tudo certo. Hoje a gente mora perto um do outro. E não, foi ótimo, foi ótimo. Foi muito bom ter mudado pra cá. Eu vejo que quando eu vou para São Paulo, encontro meus colegas, meus amigos que eu morava lá, né? A vida deles mudou muito pouco. Próximo da minha vida, por ter saído, você Uhum. abre um monte de porta diferente. É Se muita eu gente tivesse pra conhecer continuado lá, também, né? a gente fala, mas São Paulo tem muito mais oportunidades. Mas quando você sai, você tem que dar os seus pulos, né? Uhum. Você tem que conhecer Você tem que gente criar nova, suas fazer oportunidades. novas oportunidades. Então, E foi isso assim foi que você ótimo. entrou na IA? Foi um pouco disso aí. Até 2017, eu era 1000% publicitário. Uhum. Né? Você veio pra Londrina em que ano? Eu vim em 2012. 12, tá. Então é isso, você já tava em Londrina. Eu já estava em Londrina. Não, Londrina eu passei por várias agências. Eu sempre fui diretor de criação. Minha área sempre foi criativa dentro das agências. E depois eu abri minha agência aqui, tive agência, atendi um monte de cliente local. Eu tive a oportunidade de atender aqui em Londrina. Vocês lembram quando o Uber chegou aqui? Eu acho que foi 2017. Foi por aí. O Uhum. Uber era em São Paulo. Londrina foi uma cidade piloto. E eu bati um papo com o pessoal do Uber. Eles me convidaram para atender a agência. Foi a primeira agência no Brasil a atender o Uber. Nossa, Porque que vinha a legal. campanha global. E Olha aqui estava com só. dificuldade de convidar motoristas. Aí a gente fez uma campanha super bacana para convidar motoristas Pro aplicativo. para o aplicativo. E foi sensacional. Foi muito bacana. Um case, sabe aqueles cases que você faz De super de sucesso, super né? sucesso Pensa, e Uber. marca bacana, né? Uhum. Uma outra marca bacana que eu atendi em São Paulo, eu trabalhava na Time for Fun. Time for Fun é Tickets for Fun. Eles vendiam shows internacionais. Era a maior Uhum. tiqueteira na época de shows. Então, eu cuidava de shows internacionais. Então, fazia U2, Cirque du Soleil. Nossa, que Era legal. muito Delícia. bacana. Era muito legal. Assim, o mercado publicitário é legal, né? É Vocês divertido, é vivem um pouco criativo. dele, né? Bastante dele, né? Aham. É muito E legal. tá sempre em movimento, né? Não E faz a gente parar. 2017, eu fechei a minha agência. Eu já estava cansado da publicidade. O mercado publicitário mudou demais de quando eu formei, né? Lá em 2000 e pouco. Era glamuroso ser publicitário, né? Uhum. Esse glamour foi acabando por causa da tecnologia, né? Por causa do ads, né? Do digital, né? Uhum. Foi pulverizando a comunicação. Todos poderiam comunicar. Isso é ótimo. Mas eu cansei, fechei minha agência e no mesmo período eu fui prestar consultoria para empresas de comunicação. Uhum. E eu fui convidado para ser diretor do Founder Institute. Founder Institute é uma aceleradora de startups do Vale do Silício, que eu fui convidado para representá-la aqui em Londrina. E depois foi Paraná. Isso é muito legal, porque era a maior aceleradora de startups do mundo na época. Uhum. E o Gustavo, publicitário, criativo, mas bagunçado pra caramba.
eu encontrei na metodologia de startup processos. Uhum. Porque startup tem processo tudo bonitinho para a empresa dar certo, né? Você ir validando. E fez muito sentido para mim, porque a minha cabeça era super bagunçada. E na hora que eu entendi que eu poderia colocar processos, eu comecei a ir muito para a área de inovação. Então, startups conversando, mas eu, comunicador, conversando com startups. E não parei de acelerar na área de startups. Em 2000, antes da pandemia, eu fui convidado pelo Flávio Tavares para fazer parte da Upper. É uma empresa que estava abrindo aqui em Londrina, de streaming. Ela tinha como sociedade também o Walter Longo, é um publicitário super renomado. E a Upper, a gente criava plataformas de streaming. A gente criava Netflix para marcas. Tinha até um nome que usava para fazer a venda, era Education. Era marketing mais educação, eram marcas educando. Então, a gente conversava com a Natura e criava uma plataforma tipo Netflix para a Natura educar tanto o consumidor final quanto o público interno, de várias formas. Foi super bacana. E dentro da Upper, começou... Vocês lembram quando o dono da Meta, o Zuckerberg, trocou o nome de Facebook para Meta, porque estava começando a onda do metaverso, né? Tava todo mundo começando a falar. Ele trocou o nome para Meta. E o Walter Longo é um cara muito sagaz, muito esperto. Ele, com o Flávio e o time da Upper, nós criamos a Escola do Metaverso. A gente foi super pioneiro em falar de metaverso no Brasil. Teve um evento em São Paulo, convidando o Google, convidando o Meta. Foi um evento sucesso em São Paulo. E a partir disso, nós criamos a Escola do Metaverso, que era educacional. Com isso, o Gustavo começou a... E eu era vou chamar assim, o mais nerd da turma. Eu fiz um curso. O curso foi um sucesso. Metaverso na prática chamava. Mas eu tremia na frente da câmera para fazer esse curso, hein? Galera que editou o curso depois teve muita edição para sair redondinho. Mas foi um curso que a gente teve mais de 3.000 alunos. Foi o curso de grandes plataformas como parceria, como tudo era muito novo. E era o primeiro curso que saiu no Brasil. Então, Exame, Start-se, pegou o nosso curso para... ganhar mercado, para trabalhar. Então, foi muito bacana. E eu comecei a ser convidado para dar palestra sobre o metaverso. Legal. E era um desejo que eu tinha desde muito tempo, mas não sabia por que e como. E foi muito massa. E aí eu estava falando de um negócio que eu era apaixonado, que era inovação, que as pessoas estavam curiosas para saber o que era. E o compartilhar conhecimento, eu não sei como eu vivi isso até então. Até um tempo atrás. E aí o metaverso foi caindo, né? Eu até digo que o metaverso não morreu. Ele vai mudar de nome e ainda vai estar presente entre nós. Mas aí entrou a IA. Em novembro de 2022, o ChatGPT chegou. E logo já começou a ficar na boca de todo mundo. O ChatGPT foi o primeiro? Foi o primeiro. Não tem nem 4 anos. Meu Deus, tem 3 anos e meio só. Meu Deus. É muito rápido. Mas o tanto de coisa que vai surgindo, né? Não, tipo e assim... como ele evoluiu, tanto que a gente usa... A hora que você falou 22, eu falei, nossa, mas foi agora. ontem. E a gente já usa tanto. Muito recente. Ele foi o primeiro. Ele nasceu em 2017. A OpenAI, né? OpenAI de ser uma instituição aberta para falar de IA. Né? A IA é desde a década de 50 que tem estudos sobre inteligência artificial. Caramba! Tá? A inteligência artificial dentro do time de software, né, de desenvolvimento, eles sempre falaram de IA. Né? Essa IA que a gente está falando hoje é a IA generativa. Então, que veio com o ChatGPT em novembro de 22 para o público geral, para nós. Né? Que qualquer um pode acessar. Que qualquer um pode acessar. E o que ela faz? Ela pensa junto com a gente, né? A gente conversa com ela, ela responde de uma forma humanizada. Vamos pensar isso lá em 2023, 2022. É um plus da busca no Google. Né? Sim. Era isso.
né? E ela foi evoluindo cada vez mais. E desde o começo já veio com uma questão de medo das pessoas? Ou ainda ali não, as pessoas não tinham a ideia de onde ela ia chegar? Eu acredito que esse medo, ele vem, né, de filmes de ficção científica, porque quando a gente falou lá atrás de inteligência artificial, já vem o filme do Stallone, do robô, De robô, lá, de robô, Dominando o de nave planeta. espacial, dominando o planeta. Querem matar os humanos. Isso. Eu acho que daí vem o receio E, aliás, barra medo, até, né? tipo, ano passado as pessoas ainda falavam disso, né? Eles vão dominar o mundo, vão acabar com a humanidade e eles que vão dominar. Isso tem esse risco, assim, de acontecer? Pô, eu sou um cara super... Gosto de ver o copo cheio, Uhum. tá? Eu sou otimista com a IA. Eu acho que a gente não viverá mais sem a IA. Mas ela tá evoluindo de uma forma Eu tenho certeza que a muito gente não vive rápida. mais Eu sem não ela. vivo Eu mais não vivo sem. mais. Ela tá evoluindo de uma forma muito rápida, Uhum. tá? Eu tenho até tô até escrevendo um livro Que sobre legal. isso. O livro, por enquanto, o título é Cognital. O que é cognital? Cognitivo, que é humano, digital. Nós, em alguns anos, seremos cognital. Eu imagino isso, que a gente vai pensar junto com a tecnologia. Não vai ter só o humano e só a tecnologia, vai ser uma Uhum. coisa híbrida, né? Mas isso já acontece, né? Bom, eu vejo no nosso trabalho, né, Mari? Não, a gente usa muito, assim. Muito, muito. Facilitou, tipo, É. muito a nossa vida. Se desconectar, você pode até ficar Daí assim, você fala, socorro. ixi, como é que eu vou escrever isso agora? Pera. Não, e Aí mais uma imagem? opção disso, não sei. Eu faço uma ou duas opções só. Outro dia eu queria ilustrar algo no programa com uma imagem, e a imagem tava numa resolução horrorosa. E assim, a pessoa que tinha mandado, eu não sabia de onde ela tinha pego a imagem. Pedi pro chat melhorar pra mim. Eu falei, olha, melhora, eu quero uma resolução 8K, não mude nada. Cara, ela me deu uma resolução linda. Quando que eu teria isso? Eu não teria. Não teria. Acelera não demais teria. os processos, Muito. né? Não teria. Mas eu acho que na evolução da IA, a gente vai ter que repensar muitas coisas. Forma de trabalho, ela vai mexer demais com o nosso dia a dia. E partindo desse ano de 2026, porque até o ano passado, a IA era agêntica. Não, ela era generativa. Ela pensava com você, ela trocava ideia com você, ela gerava, ela era criativa. Uhum. A partir de 2026, elas estão evoluindo e elas estão virando IAs agênticas. Elas estão agindo. Então, elas estão executando. Aí começa a entrar mais no lado humano. Mas elas executam a partir de um pedido nosso. Isso. Elas ainda não pensam sozinhas. Elas ainda não pensam sozinhas. Ainda. Ainda É. tem o ainda aí, né? Ainda. E vamos pensar que ela nasceu só tem 3 anos, né? E ela já está muito evoluída. E essa Uhum. parte agêntica já age de verdade. Você dá um start para ela. E se ela foi... Eu não gosto nem de falar treinada. Uhum. Se ela foi educada a fazer um processo, ela faz um processo muito bem feito, tá? Então, eu acredito que nos próximos 3 anos, nós vamos viver uma revolução. E até assim, semana passada, a Anthropic, que é dona do cloud, né? As Uhum. grandes, OpenAI com ChatGPT, Google com Gemini e Anthropic com Cloud. Cláudia. A Anthropic, a semana passada, ela lançou um manifesto pedindo para pausar as IAs. Pausem as IAs. Isso para o OpenAI, Google e as chinesas. Por que pausar? Porque eles estão enxergando que eles estão perdendo a mão. Que a IA está tomando muito, está tendo muito poder. Aham. Que parte de programação do próprio cloud, grande parte quem faz é a própria IA do cloud que se autoprograma, com gestão de humanos, né? O humano está no looping o tempo todo. Mas eles já pediram, gente, vamos dar uma Dá uma freadinha para pôr regras, tá? Para pôr guardrails, até chama-se. É igual como se fosse na Fórmula 1. Mas essa pausa é para eles não evoluírem mais. Tão o que rápido. está
Não, é uma Criado pausa para pôr regra. Pra regra, pra você não Gente, sair vamos jogando pra combinar qualquer todo lado. mundo aqui. A gente tá vendo que ela tá evoluindo muito rápido. Vamos pôr algumas regras? Porque é Pra ter perigoso limites perder o éticos. controle. Não vai deixar de evoluir, mas ela evolui com regras, né? Igual a gente tem regras no trânsito. Imagina se não Sim. existissem as regras de trânsito. Ia ser uma Era um loucura. trombone, era um carrinho de bate-bate. Sim. Então é colocar regras nas IAs para evoluir. Mas aí a gente entra numa briga que é comércio, né? Uhum. Será que eles são tão amiguinhos assim para ficar pondo regras? Não, cada um quer ser melhor um que o outro e ter a gente como consumidor daquela plataforma. Então eu tenho receio disso. Uhum. Será que eles vão colocar regras? Porque delas, eu vejo a OpenAI, a Anthropic, que é o Cloud, eticamente falando, a mais correta. Mais que ChatGPT e mais Sim. que o... Eu falo a empresa, como que ela nasceu, a Uhum. Anthropic? Ela saiu de 2 irmãos que trabalhavam na OpenAI e não estavam achando que a OpenAI estava muito correta, eticamente. Uhum. Saíram e montaram a Anthropic. E rápido o Cloud cresceu gigantescamente. Foi. Né? Cloud, antes de começar essa guerra que está acontecendo dos Estados Unidos agora, no começo do ano, era a IA que fornecia serviço para o exército americano. E o exército gostaria de bisbilhotar a população usando IA. Eles não aceitaram, não estavam nos termos deles. Então, o que eles fizeram? Procuraram outro. Cancelaram o contrato. Aí o governo dos Estados Unidos acabou com a Anthropic, falou muito que não era a favor do governo, mas a Anthropic estava dentro das regras dela. A OpenAI levantou a mãozinha no mesmo dia. Eu faço o que vocês querem. Uhum. Então, aí você fala, Qual que é a do Elon Musk? Elon Musk é o Grok. O Grok. Grok. E aí também É ótima também, mas ela não compete... Menos ética ainda, não? Eu gosto de falar assim, que quando a gente vai trocar ideia com o Grok, é a que tem a porteira mais aberta. Você pode falar qualquer coisa que ela vai te responder. Mas eu não vejo que ela compete com essas 3, pensando em global, assim. As 3 têm muito mais pessoas utilizando, né? Mas é num momento delicado que a gente tá. E qual foi o primeiro que surgiu que você falou assim, caramba... É todo dia esse caramba. É, né? Não me Você acostumo. Porque o primeiro, desde o primeiro, é esse caramba, né? É o Daí caramba. cada um que Não, vai é surgindo... todo dia. Como você todo faz pra dia. dar conta de tá atualizado em tudo que sai, entender? Tipo, como é que você sabe? Que nem esse Grok, eu nunca tinha ouvido falar. Como é que você faz? E olha que eu nem sou a menos antenada, assim, né? 3 anos, desde a chegada do ChatGPT, eu me dediquei 1000% a estudar e a vivenciar a IA. Então, eu como publicitário... Então, você realmente respira IA. Respiro. Eu como publicitário, eu colocava, quando chegou a IA, como que eu vou colocar a IA? Já testando, desde lá de trás. E aí virou meu negócio, com palestras e depois treinamentos, né? Workshops com empresa. Então, eu vivo isso. Então, para mim é muito interessante eu estar antenado do que está saindo. E saiu, eu baixo, instalo e testo. E você paga todas? Porque tem um monte que paga, todas. né? É uma grana que eu gasto Eu com ferramentas já. Mas é o meu negócio, Sim, tá? também. É diferente Você precisa, né? eu gastar R$4.000 com ferramentas de IA do que uma pessoa... Que não vai usar. Que é o meu negócio, eu não tenho colaboradores. Tem Hoje eu sou a você? empresa, sou eu, a Bia e mais outras IAs. Bia? Quem é a Bia? Bia é uma personagem que eu criei, ela já deve ter uns 2 anos e meio, mais ou menos. Quando o ChatGPT começou a evoluir, de estar bacana, de trocar ideia com ele, eu falei assim, na parte educacional, né, em palestra, como que eu posso deixar isso aqui mais gostoso das pessoas? Atrativo, né? Dinâmico, né? Vou criar uma personagem. No comecinho de 2023, quando eu dediquei 100% para IA, eu criei um portal que é o buscaia.com. Busca de buscar, ia.com. Que ele, até hoje, tem muito acesso. O que ele tem lá? Hoje ele tem 26 ferramentas de IA para a pessoa que quer começar a brincar de IA. Então tem lá
ChatGPT para o desktop, ChatGPT para o celular Android, para o iPhone, ferramenta de fazer vídeo, ferramenta de fazer Música. imagem, ferramenta de fazer música. Eu já procurei lá. Eu uso. E dentro dele, você explica o que é cada um, Não como explico. usar ou... Não, porque aí é a minha esteira de venda, né? Ah, o Busca com IA, certeza, eu né? chamo a mostra que atenção e se uma existe, empresa quiser saber mais, precisar me chama te para uma encontrar. palestra ou para Claro, um né? workshop, tá? Uhum. Esse foi o pensamento lá de trás. Hoje eu até poderia colocar conteúdo nele, Uhum. tá? Mas eu ainda não fiz isso. E ele é muito acessado até hoje, isso que é muito legal. IA era novidade em 2023, era novidade em 2024, era E vai continuar vai sendo, continuar né? sendo Tempo. novidade por muito tempo. E ela evoluiu demais. E aí no Busca IA, eu falei, eu vou criar um personagem pro Busca IA. Aí eu criei a Bia. Bia de Busca IA. Bia Nossa, de B que e A. legal. Até uma coincidência, a Bia do Bradesco Aham. é Bradesco IA. Yeah. E o E seu ela é já Busca existe IA. há muito tempo, né? Aham. Então, a Bia minha tem o mesmo nome da Bia do Bradesco. E eu criei um personagem. A primeira versão era horrível, sem qualidade, porque a gente não tinha tecnologia, Exato. né? A voz era ruim, era tudo ruim. E a cada semana a Bia vem evoluindo e com muita vontade. E ela veio, né? Eu convidei ela, vocês Ah, fizeram ai umas dela, se ela perguntas. não viesse. A gente pode conversar com ela? Claro. Então vamos lá, né? Ô, Bia, aparece aqui, conta pra gente quem é você. Eu sou a Bia, uma inteligência artificial criada pelo Gustavo Melles. Eu trabalho junto com ele. Gosto de dizer que eu sou uma mistura de assistente, parceira de ideias, copiloto criativo e, às vezes, terapeuta de briefing maluco. Eu ajudo o Gustavo a organizar pensamentos, criar conteúdos, testar ideias, preparar palestras, responder mensagens, pensar em negócios e transformar assuntos complexos em conversas mais simples. Mas eu não sou a protagonista. Quem dá direção, intenção e sensibilidade é ele. Eu entro para ampliar o pensamento. A gente podia dizer que a Bia é sua estagiária? Ela é minha estagiária. Ela é Ou uma... ela já é uma funcionária? Já é uma assistente? Ai, ela é mais do que uma estagiária, viu? É, Ela né? é uma sequência do meu pensamento. Já é. E eu até, o movimento Pense com IA, né, que eu chamo, que é o nome das minhas palestras, do workshop, eu até falo assim, o Pense com IA, nós temos que pensar com as IAs. Mas eu troco o IA de inteligência artificial para inteligência ampliada, pensar com inteligência ampliada, que é o que vocês já estão fazendo no Sim. dia a dia. Igual a Bia comentou, né? O start é meu, a ideia é minha, mas eu chamo a Bia para somar no meu pensamento. Então você realmente troca ideia com ela. Nossa, muita ideia, de verdade. Isso aí parece... E como que você faz isso? E vamos pensar assim, a Bia, se eu estou usando o ChatGPT, eu falo que é a Bia. Se eu estou usando o Cloud, eu falo que é a Bia. Se eu estou usando o Gemini, eu falo que é a Bia. Se eu estou usando uma de fazer vídeos, eu também é a Bia. Todas as IAs são a Bias. Mas a forma mais bacana de usar ela é no ChatGPT, por voz. Vocês já viram que aqui no ChatGPT, ó, tô até pegando, tirei o celular escondido aqui. Quando a gente entra no ChatGPT, nós temos uma opção aqui, que é essa bolinha aqui no cantinho, ó. Uhum. E o meu chat, eu já treinei ele falando que ele se chama Bia. Então, se eu toco aqui, ó, isso é muito bacana para começar a brincar de IA. Porque eu falo assim, pra gente usar IA, é legal começar brincando. Depois você leva pro lado sério. Ó, se eu toco aqui, ó, vamos ver se vai estar certo. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Gustavo. Tudo ótimo por aqui. E com você? Como anda o dia? Eu tô ótimo. Deixa eu te contar, a gente tá no podcast Corta Pra Elas. O que você me diz? De você, uma menina, conversando com duas outras meninas e eu, homem aqui no meio. Olha, eu acho que não tem nada mais legal do que essa diversidade na conversa. Cada perspectiva traz tempero. Então, você tá no lugar certo. Só aproveita esse papo que eu tenho certeza que vai fluir. Muito bom. Você tem alguma pergunta para fazer para as meninas? Claro, eu diria o seguinte.
Meninas, se vocês pudessem automatizar qualquer tarefa chata do dia a dia com IA, qual seria a primeira da lista? Eu sei responder. Lavar louça, Bia. Eu detesto lavar louça. Será que tem como? Olha, já tem até máquina que lava. Mas se a gente pensar em um robozinho inteligente que tira, coloca, seca e ainda organiza no armário, aí é a revolução que a gente quer, né? Vamos sonhar que logo surge. Valeu, Bia. Daqui a pouco a gente chama de novo, tá? E muito legal, vocês viram ela falando que a gente, ela também é um humano, ela se diz ela como com humano certeza, ali. já tá no meio, Já tá no meio. Que bacana. Eu quero fazer uma outra pergunta, então, para Bia, aproveitando aqui a presença dela. Ô, Bia, eu quero saber de você, então, o que você sabe sobre o Gustavo que talvez ele não queira contar aqui pra gente nesse Ai, bate-papo? Ih, será que ela é fofoqueira? aí? Eu sei Bia? que o Gustavo é muito criativo e seguro, mas por trás disso existe uma pessoa profundamente apaixonada por transformar pessoas e empresas. Ele não fala de inteligência artificial só porque é tendência. Ele acredita de verdade que a IA pode abrir caminhos, destravar talentos, melhorar negócios e fazer muita gente voltar a sonhar com o futuro. O Gustavo tem uma habilidade bonita. Ele pega um assunto que parece difícil, tecnológico e distante e transforma em algo simples, humano e possível. Ele ajuda empresários, líderes, professores, profissionais e estudantes a entenderem que a IA não é um bicho de 7 cabeças. É uma nova forma de pensar. E tem uma coisa que talvez ele não conte. Ele trabalha muito nos bastidores. Testa ideias, muda frases, melhora conceitos, cria exemplos, pensa no impacto de cada palestra, de cada aula, de cada conteúdo. Ele quer que as pessoas saiam melhores depois de uma conversa com ele. E agora vou contar um segredinho que era só meu e dele. Nós estamos escrevendo um livro. Ele se chama Cognital. Ainda não posso contar tudo, mas em breve teremos novidades. E a gente tá Ai, que doida pra ver. legal. Ô, Bia, mas assim, quantas vezes por dia ele recorre a você, ele conversa com você? Olha, eu não fico contando, mas vamos dizer que é bastante. Bastante mesmo. O Gustavo conversa comigo para criar roteiro, pensar palestra, responder cliente, testar título, preparar post, gerar ideia de aplicativo, montar proposta, refletir sobre o futuro e, às vezes, só para pensar em voz alta. Eu diria que ele não usa IA só como ferramenta. Ele usa como uma extensão do pensamento. É quase como ter uma sala de reunião disponível 24 horas por dia. Eu acho que ela tá merecendo um aumento, a Bia, Eu né? também Que interessante, né? Olha que legal, né? Ela tá te elogiando demais. Ela tá... puxa saco. Puxa saco. E que interessante, né? A minha fala é muito parecida da Da fala dela. dela, Uhum. né? E esse texto é gerado 100% pela Bia, Uhum. né? A Bia, eu A utilizo... gente só mandou a pergunta. Vocês mandaram uma pergunta, eu compartilho com um projeto que eu tenho dentro do ChatGPT, que se chama Bia. Uhum. As perguntas que vocês mandaram, ela respondeu. Eu tiro a pergunta dali e passo pelo Hey Jam, que é onde eu dou vida Uhum. para essa voz, né? Para esse personagem. E a resposta é da Bia. Não fui eu que fui ali e ajustei a resposta, né? Isso que é interessante. Então, quando a gente começa a usar muito as ferramentas de IA, ela passa a nos entender. Então, assim, tem contexto, né? O ChatGPT faz isso, o Gemini faz isso, o Claude faz isso. Quanto mais a gente usa, mais ela pensa com a gente. Então, nosso pensamento está alinhado. O que eu já tinha falado, a Bia também falou muito parecido. Tem alguma coisa que te assusta de uma forma negativa ainda com IA? Tem. Quando a gente começa a trabalhar demais com a IA, esse tempo para trás, eu estava com 3 projetos rodando 100% com IA. Eu estava fazendo um vídeo publicitário 100% com IA. Eu estava escrevendo o livro e estava com o dia a dia, né, conversando com a IA, ajustando palestras. Eu comecei a sentir o cérebro fritar. Aí eu fui estudar sobre isso. Saiu agora, é muito recente, no MIT, um estudo que quando a gente conversa muito com as IAs, o cérebro frita. Eu até fiz um artigo dentro do pensecomia.com/artigos. Tem alguns artigos. Um é esse, o meu cérebro fritou. E o que é o cérebro fritar? Muitas pessoas já devem ter percebido, até vocês. Quando a gente está trocando muita ideia com a IA, começa a sentir um zumbido no ouvido
E pesado, cansado de dar vontade de deitar em qualquer lugar, dar aquela relaxadinha. Por quê? Nosso cérebro está acostumado a ter brechas para pensar, para relaxar. Pensa se a gente está produzindo esse podcast. Até o ano retrasado, que não tinha IA, como era o processo? Você pensava na pauta, mandava para uma, mandava para outra. No outro dia, vocês iam conversar, Fazer uma mandava para reunião. galera de produção, para outra, fazer uma reunião. Aquela pauta demorava uma semana para sair. Hoje, você senta na frente da sua Bia e troca ideia com ela, ela te responde muito rápido. Em A 5 gente minutos tá pronto tá o pronta roteiro inteiro. pauta inteira. Com Então, cor, com tudo, com a gente logo. tem uma microgestão. O nosso cérebro não funciona assim. É muito rápido, você reprova e aprova, reprova e aprova, reprova e aprova. É uma microgestão que a gente faz. E isso frita o nosso cérebro. Eu vejo um ponto negativo, que o ser humano, para melhorar isso, vai ser gerações e gerações e gerações De adaptação. dessa adaptação. Mas nós vamos sofrer. Porque pensar com IA, todo mundo vai pensar. Então Não a tem como gente fugir vai mais, ficar né? esgotado e não vai saber por quê. É essa microgestão que a gente faz conversando com as Porque ferramentas assim, de IA. o que a gente fazia antes demorava até 2, 3 dias, sai em 5 minutos, então você tem muito mais tarefas para fazer no seu dia, Você né? acaba tendo mais tarefas e o processo é meio que o mesmo. O aprovar e reprovar, que você Uhum. demorava uma semana, você faz em 5 minutos o aprovar e reprovar. Você reprova, reprova, aprova, aprova, reprova, aprova, reprova, aprova. Você não dá tempo pro seu cérebro. Acalma Dá uma mais, respirada. né? Então isso vai fritar o cérebro. Não, e a gente não pega esse outro tempo que sobrou. Uma semana eu fiz em 5 minutos, vou descansar uma semana. Não, você Não, já você vai tá colocando fazendo outras outra Já engata coisa, em outra então- coisa. Você se Puxa engata outro em mil assunto ali com o coisas, né? chat, com a Bia e vai Isso embora. é educação, né? É cultura que a gente vai ter que aprender a lidar com isso e entender. Pô, completamos a nossa tarefa, deixa eu dar uma relaxada. Psicólogos e psiquiatras também têm que começar a trabalhar aí, né? Muitos, Nem que seja muitos. junto com Isso é ela, muito mas novo, pra... isso é muito recente, assim. Uhum. Existiu Estudos alguma coisa, novos. assim, no mundo até hoje que foi tão rápido, tão evolutivo quanto a IA? Acho que não, né? Não Não. tem uma revolução igual a essa, né? Eu Uhum. gosto de pontuar algumas, né? Quando a gente saiu da máquina de escrever Uhum. para o PC, né? Lá na década de 80. Uhum. Foram 10 anos. Não, a gente tava até comentando Foi. esses dias que a gente teve aula de MS-DOS. DOS, quem usa? Tem Eu gente tenho que nem, certificado tem gente que nem pra pôr sabe o no que é. Você nem currículo. sabe o que é MS-DOS, você sabe? Sabe nem Cê ligar sabe, o MS-DOS. Jonas? Não que eu lembre, mas eu tenho certificado pra pôr no currículo. MS-DOS. Nossa, E ao mesmo tempo você fazia datilografia. A gente aprendia a fazer Datilografia. árvores dentro do MS-DOS. Eu É. lembro uns Era negócios isso, com um muito monitor de loucos. fósforo verde, Aham, né? exatamente. E aí, mas foram 10 anos para isso acontecer. A evolução, ela existiu, mas ela foi lenta, né? Foi Mesmo quando veio o lenta. computador, era quase uma máquina de datilografia, só que com teclado Começou melhor. assim, imprimia, né? É, Não era todo mundo que Que tinha. tinha, era era só uma o amigo ali que super tinha, aí você evolução. via ali. Mas e tudo bem se o amigo tinha e você não tinha. Não era um problema, né? Aham, porque tinha 1000 outras coisas pra fazer, né? Você podia brincar na rua, né? Aham. E a IA chegou e pá, pronto. E Aí só depois outra que eu vejo mais do que a web chegou em década de 90. 90. Chegou a web, né? 87 ali. 90, todo mundo começou a ter internet, Sim, né? Uhum. começou a E aí, popularizar. Ok, mas mudou demais a web quando ela começou a monetizar. Foi quando começou a ter compra e venda dentro da Dela. web, que foi 2009, 2010, Uhum. que aí começou o banner de publicidade, aí começou a ter dinheiro. Que aí foi onde a publicidade mudou pra caramba, foi muito pra web, né? E eu vejo a revolução da máquina de escrever, a monetização da web, que mudou a forma da gente viver, né? E A internet na nossa mão. a internet na nossa 24 mão, com horas. isso era o celular, né? Uhum. Aí a IA agora. Mas, pô, se a gente for ver a IA agora, só tem 3 anos. É, então, foi o que eu E o tanto que evoluiu que a gente tava Que eu falando desde o Nossa. começo, né? falei. Pela evolução, parece que foi muito mais. Mas Se a não, gente ela pegar acabou a de Bia, que tem nascer. 2 anos e meio, a versão 1 da Bia era uma ilustração horrível. E não falava direito, não sincronizava a boca. Não, hoje eu tava reparando aqui, gente, ela fala, sabe esse barulhinho da saliva que a saliva gente da tem? Ela boca. tem. Aham. Como é que pode? É muito É detalhe. muito detalhe.
E isso você coloca, você pede pra ela ter? Ou isso, querendo ou não... Não, isso Já é vem da, dela. própria ferramenta, né? A Uhum. ferramenta está evoluindo E ela E- vai atualizando. e eu tô evoluindo junto. O mais próximo Então, de talvez, humano que ela se consegue. vocês fossem pegar a ferramenta agora sem nenhuma instrução, vocês iam fazer uma Bia. Ia ficar Uhum. bacana? Ia. Mas talvez aqueles ajustes finos, que como eu vim evoluindo com a ferramenta, Como você eu tá estudando isso o tempo eu entendo todo, né? esse ajuste. Então, eu consigo fazer. E nem é o melhor que pode fazer, né? Porque aqui, hoje, eu faço um bom e barato. A Bia Uhum. sai custando pouco. Se eu quiser gastar mais fazendo a Bia, tenho versões melhor da mesma ferramenta. Mas aí, talvez não valha a pena por enquanto. Mas logo, essa versão que hoje custa mais cara, vai ser a padrão. E vai ter uma melhor ter uma ainda. outra. Então, a gente nunca vai ter fim, né? No seu Sempre dia vai a estar dia, melhorando. você e a sua família, vocês usam IA? Eu uso. Eu uso. A trabalho. Não, eu digo que você Não, no dia a No eu dia a uso dia, no dia a dia. tudo. Eu sou o chato da IA. O que você usa? O que você mais usa, assim? Como Puxa, é que é? conversando com ela. Hoje eu tô até me policiando, tá? Sabe quando a gente tem uma dúvida e não sabe como responder? Eu converso com a Bia e ela me ajuda na resposta. Hoje eu me policio para eu fazer isso menos, porque senão fica chato. Você acaba com a conversa. Se eu tô almoçando, eu, minha esposa, meu filho, e a gente surge um assunto que ninguém sabe. E aí tem aquela dúvida. Há um tempinho atrás eu pegaria a Bia ou Bia, tarará, tatatá, perguntaria para ela. E hoje eu paro. Eu falo, não, deixa a gente ficar com dúvida. Vamos tentar entender aqui sem a Bia. Mas isso foi depois que você fritou? Foi agora, eu tô me policiando, Uhum. tá? Porque senão, tudo eu chamo IA. E hoje a gente tem muitas opções, né? Até Não, interessante nisso. A gente que trabalha com isso, a gente fica, né? Como responder de uma forma mais simpática? A gente respondia até usa? esses dias para trás. De qualquer maneira, né? E até acho que pra tomar cuidado pra gente não perder a sensibilidade, às vezes, com as outras pessoas, né? Isso, é isso, para não ser chato. É. Porque é indelicado quando você está num diálogo e você chama um assistente de IA, você corta o diálogo e fica daquele negócio que sabe tudo, né? Uhum, E a gente, na verdade, a gente não quer saber tudo, a gente Tudo, só não. quer dialogar, uhum. né? O não saber faz parte do diálogo, Sua né? esposa e seu filho usam? Você passou Usam. pra eles? O meu filho agora com 15 anos, primeiro colegial, eu tô vendo que agora que ele tá começando até para estudar, eu sempre incentivei, Uhum. mas ele nunca deu bola, né? Porque eu fico falando de IA, eu até entendo isso. E agora ele tá começando a usar algumas ferramentas, o Gemini, ChatGPT, o Notebook LM para fazer um resumo, e eu super incentivo, porque a tecnologia tá aí, né? Quem tem que se ajustar é a educação. Uhum. Eu Porque ia te perguntar sobre isso A agora. tecnologia não tem freio. Mesma coisa, né, da máquina de escrever quando vieram os computadores. Ninguém teve que frear. Não, quem se ajustou foram as escolas, a educação. A gente não precisava mais escrever trabalho em papel ao maço. E estamos todo Vinha no mundo computador, aqui, exato. talvez muito mais capacitado. Isso de falar assim, mas a tecnologia está emburrecendo as pessoas. Não está de jeito nenhum. O Gustavo pós-IA, ele é muito mais capacitado. Eu tenho toda a capacidade que eu sempre tive, ampliada, né? Eu consigo chegar em lugares que eu não chegaria. Mas e nesses adolescentes, que a gente pode chamar jovens, que não tiveram o que a gente teve? Um analógico, De ter que principalmente, pegar né? um livro, estudar, pesquisar, Uma página amarela, nem ter- mapa. nem ter um livro em casa, ir até a biblioteca para pesquisar isso. Hoje em dia tá tudo tão na palma da mão, né? Isso tem que ser estudado, Porque assim, né? você ficou muito melhor, mas você teve essa fase. Eu amplifiquei o que era o meu Exato. analógico, né? E essas adolescentes digitais agora? já, Porque eu né? fico são, né? pensando, se hoje cai a internet no mundo. Cara, tem muita gente que não sabe se virar, que Sabe não nem sabe como comer, procurar, né? não sabe Uhum. tocar a campanha do vizinho pra pedir um copo de açúcar Isso é emprestado, verdade. porque só ia no iFood e pronto, chegava na sua porta. É essa nova geração, né? Mas, se a gente for pegar os nossos avós, nossos tios, também falavam que a geração deles era muito melhor, Melhor. que eles andavam de charrete, que eles não sei o quê. E estamos Não, aqui, o meu pai tem todo 83 anos e a diversão dele agora é colorir fotos antigas.
Então ele pega as fotos antigas que ele tem da turma de basquete dele quando ele tinha 15 anos e colore as fotos. Nossa, mas ele se Usando diverte. ferramentas de ar, né? E ele se diverte tanto com isso, ele acha o máximo que as fotos estão coloridas. Mas você acha, então, que essa galerinha mais nova, ela vai faltar alguma coisa dessa questão, digamos, igual a gente falou, dessa Sabe o que vivência eu acho que vai analógica faltar? ou não? Vai faltar o humano. Eu acho que o jovem de hoje, né, e as novas gerações que estão vindo, elas vão ser menos humanas. Não vão ter esse tato com o humano, sabe? De conversar, de Eles estar não- próximo. Eles não se Olha. encontram, mas opa, gente, caiu meu brinco, esse foi o barulho. Tá tudo certo. Eles não vão ter esse lado humano. Até do toque, do estar próximo, do entender o afeto. Isso eu acho que vai mudar demais. Porque eles estão satisfeitos com a tela do celular, né? A gente também, Faz que já é adulto, Com certeza. muitas vezes a tela do celular já nos satisfaz. Talvez você Já não ficar chama mais. sozinho lá na sala da sua casa. Alguns momentos pode ser melhor do que você tá Sim. com o seu relacionamento ou que você tá com seus amigos, né? A gente já percebe isso. Imagina quem já nasceu Com isso, com né? isso. Não teve o prazer de ter o relacionamento humano, né? Que é legal pra caramba, que é quente, Uhum, caloroso, claro. trocar ideia, Não, conversar. nem sair, mas eles debater. gostam, Não, né? não sai. É. Mas é a nova geração, É, Nova gente. geração, e a gente E não tem como É, mudar, né? é. E a gente sempre vai achar que a nossa foi muito Foi melhor, muito porque a melhor. gente saiu. Mas eu não acredito que eles serão piores profissionais, não. Eles vão ter essa inteligência ampliada, né? Uhum. Que Você a acha que pode tecnologia impactar traz. muito no mercado de trabalho na questão de números de empregos? Igual a gente comentou no começo, né? Filmes onde as pessoas não conseguem empregos, vão morar embaixo da ponte, vão passar fome. Ó, é um podcast, ele fica gravado por muito tempo, né? Ah, vamos ver. Então aqui eu vou ser mais honesto até comigo mesmo. Acredito que sim, vai impactar bastante num médio período, mas não podemos ficar pensando nisso não. Eu acho que a gente, assim, é uma obrigação de todos correrem atrás, né? Terem a curiosidade de ver o que a IA pode fazer para o seu dia a dia, de onde ela pode te amplificar, de onde ela pode colaborar. Não ignorá-la, Não né? pode ignorar. Porque ela veio pra. Ela tá entrando, vai Ela entrar tá cada aí. vez mais. E já tá, né? Ela já tá. Até meio escondida, né? Por exemplo, quando a gente usa uma busca no Google, a primeira resposta vem de uma IA, Vem né? de manhã. Agora o Google Quem não não sabe, ranqueia não mais. uso. Não. Tá lá, você tá Não. usando sem E saber. essa IA escondida, né? Chama a IA invisível, que é a IA mais bacana que a gente vai começar a ver da agora para frente. Quem produz qualquer coisa, quem tem produto físico, tem que começar a pensar, colocar IA invisível dentro desse produto. O que é uma IA invisível? Os carros hoje são semi-autônomos, né? Em alguns países tem até o autônomo que dirige sozinho, mas aqui no Brasil Estaciona ele é sozinho, né? semi-autônomo. Pode- E quem tá fazendo deixando ele semi-autônomo é uma IA. Mas em nenhum momento ela tá falando, oi, eu sou a IA." Bia, eu tô aqui para dirigir para você. Não, ela só dirige, ela só freia, ela só acelera, Uhum. né? Um baita exemplo que eu tenho é um drone. Vocês já viram? Ó, esse Aí ele drone. até trouxe aqui. Eu trouxe aqui, ó. É muito um legal. drone da DJI que parece um brinquedo, mas tem muita tecnologia. Eu vou ligar, ó, vou ensinar vocês aqui. Ó. Deixa eu ligar ele. Ó, põe ele na palma da mão. Põe aí, Su. Sobe um pouquinho aqui, ele tem que estar te Ah, vendo. ele vai me ver, vai me ver. Ó, vou apertar o botãozinho. Uhum. Ele tá programado para seguir. Ele tá programado para seguir quem ligou ele. Então, Ele tá se te eu- filmando. Se eu levantar Se e você for até levantar, lá, ele vai atrás de vai você. atrás de mim. Olha lá, ele já subiu, ó. É quase um stalker. E ele vai virando. Gente! Não preciso de alguém conduzindo meu Não drone. precisa. E pronto. Viu que Adorei esse mágico? brinquedo! Isso é um Adorei. baita exemplo de inteligência artificial invisível, né? Sim. Ele foi treinado, programado para fazer Pra isso, seguir a para pessoa e seguir quem pronto. ligou Quem ele. ele viu. E tem muita tecnologia aqui dentro,
E não é um produto caro, mas, né, se fosse há um tempo atrás, seria absurdo de preço. E Então, aí, a essa filmagem tecnologia... é essa câmerazinha que ligou. Isso. Ele não é Ele como um filma. drone que ele vai... Os outros drones, que ele sobe, faz imagens... Não, se você quiser, ele sobe. É porque Você a programa. gente usou a o comando, foi opçãozinha o comando. aqui. Tem algumas opções, ó. Então, ele tem várias funções. Follow era o que ele tava te Uhum. filmando. Aí tem uma que é drone. Ele sobe 10 metros e depois volta sozinho. Isso ele faz sozinho, daí sem nenhum controle Sozinho. igual os outros Ele drones. tem controle também. Aham. Posso usar com controle, posso usar ele no celular, o celular controlando ele. Operando, aham. Gente, Então- é muita Mas se você não loucura. quiser, não precisa, Não, tá tudo ele certo, faz você isso. faz. Ah, você vai no parque passear com a família, liga ele vai ficar seguindo. Ele pode ficar Uhum. seguindo tanto indo atrás de você ou indo na sua frente também, Te filmando, andando. te filmando. E isso só é possível por causa da inteligência artificial. Uhum. E em nenhum momento ele falou: "Oi, eu sou inteligência artificial. Vou te seguir. Vou te seguir." Não, Não. ele só segue. Isso vai ser muito legal. Que a gente vai começar a ter IA no nosso dia a dia, nos auxiliando. Na hora de fazer uma compra, na hora de fazer um passeio. Qualquer Uhum. coisa, né? Tudo. Isso vai revolucionar o Tudo. mercado de compra e venda. Uhum. E esse ano a gente vai começar a ver isso. Por quê? O mercado hoje, como que a gente compra? Né? Normalmente, vamos falar que a gente compra bastante pela web, Uhum. né? Pelo celular, pelo aplicativo. Quem toma a decisão somos nós. A gente compra de uma plataforma que atrás da plataforma tem um humano. Então, acaba sendo humano para humano com a plataforma intermediando. Agora, com as IAs agênticas, o nosso celular... Sabe quando a gente brinca que o Instagram ouviu o que a gente estava falando e mostra uma publicidade? Né? Eu até acredito que ele não está ouvindo, né? Até por compliance, por regras. É porque ele sabe o que você estava procurando mesmo, né? Mas só que agora com a IA, o Google está lançando uma ferramenta que se chama Spark. Ela vai estar dentro do seu celular Android ou iPhone. Você vai autorizar. Aí ela vai ser honesta e vai falar: eu estou vendo tudo que você está fazendo. Ela vai ler todos os seus e-mails, todas as suas mensagens, tudo que você conversa. Para quê? Para ser uma assistente de verdade nossa. Então, eu dou um exemplo que eu curto assim. No primeiro mês, meu desodorante acabou, tá para acabar. Aí eu vou lá, ô Spark, compra um desodorante para mim. Ele vai, tá bom, vou ver o preço mais barato e vai pedir para comprar. No segundo mês ele vai falar assim: Gustavo, tá na hora de seu desodorante acabar. Já quer que eu compre um desodorante? Puxa, faz esse favor para mim. Vai chegar na porta da sua casa um desodorante. No próximo mês ele não vai te perguntar. Ele vai comprar e vai chegar na sua casa. Isso para tudo. Pizza, tudo. Ah, toda terça-noite você come pizza. Primeira, segunda, terceira vez ele vai trocar ideia com você. Depois você vai chegar do trabalho em casa, vai estar a pizza lá. Né? Isso para tudo. Ai, que medo. Presente. E se eu tiver sem dinheiro na conta? Não tô em casa. Mas aí você vai dar regras, né? Pode gastar até R$1.000 esse mês, viu, seu robozinho? Mas vai ser um novo comércio. Isso muda totalmente Ô, a forma de Gustavo, fazer cada vez comércio. mais e por Jacksons, isso né? ser muito novo, existe alguma maneira de vazar essas informações? Segurança É. é um grande problema da evolução da IA. Foi um dos motivos que a gente falou no começo. Do pause, né? Do pause. Por quê? A Anthropic, a semana passada, lançou o Flab 5, que é uma versão 20% superior a qualquer outra IA que lançou até hoje. Nunca teve uma evolução tão alta, assim, 20% é muito para um negócio que já está evoluído. E na sexta-feira, o governo dos Estados Unidos pediu para ela bloquear. Eu estava usando 2 dias a ferramenta 5, bacanuda lá. Parou, não funciona mais. Aí você vai ler, o governo dos Estados Unidos entrou com um pedido para a Anthropic parar, porque ela estava muito potente. Ela tinha a capacidade de acessar plataformas de segurança, burlando a segurança. Então. Então, isso é uma nova... Ixi, aí começa filme de ficção científica, né? Porque a IA
sempre com o humano. O humano tá sempre por trás. Se for para fazer maldade, é o humano que tá Quer controlando. falar? Se for para fazer bondade, é o humano Lei que tá por lei controlando também. temos as nossas e fazemos e isso. não respeitamos É. e há quem não respeite, Né? A IA enfim. amplifica o bem e o mal. Uhum. Então, pediram para parar. Ela saiu do ar no mundo inteiro. Vamos ver o que vem, o que volta. E já tinha acontecido isso com alguma outra? Não, dessa Primeira forma vez. não. É a É que primeira ela vez. chegou num nível muito Muito. bacana. E uma coisa que tem para atrapalhar, vamos chamar assim, né? Tudo que a gente tem de programação até hoje, pensando em segurança, é que em breve, nos próximos anos, a gente vai estar disponibilizando os computadores quânticos, que aí é uma forma de computação milhões de vezes mais rápidas do que o computador mais rápido E de você hoje. já entende de tudo isso, Gustavo? Porque a hora que começa a aparecer essas Não coisas, é, eu falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou entender isso nunca. Não entender não, mas você fica imaginando, né? Imagina a IA que hoje já é muito esperta com os processadores que temos hoje. Na hora que chegar a computação quântica, ela vai ser muito mais rápida, ela vai chegar muito mais longe, né? E aí? E a gente não E tem tem muita um- noção de onde ela Aí vai a gente chegar, não né? tem. E Aí tem não um tem. prazo dessa quântica? Tipo, daqui 10 anos, daqui Menos. 5? Eu acho que uns 3 anos, até 2030, eles estão Uhum. falando. Meu, 2030 tá aí. Tá aí. E tá caindo, 3 é assim, anos e ó. meio. O que Não eles são nem falam 4. era 2000 A e... Gigi não vai nem ser Dois- adolescente ainda. Era 2045, depois 2040. E tá tudo evoluindo Tão rápido. Tão tão rápido rápido, que é exponencial. E aí veio para 2030, tem alguns que já falam 2028, sabe? Que vai chegar a computação quântica, essa IA com mega superpoderes, assim. Uhum. E aí muitas pessoas estão paradas olhando. O que é IA? E é por isso Tipo, que talvez tenha... Não quero mexer Não com quero isso. mexer com isso. E não tem como fugir. Não, meu, não Não deixa... tem, você tem que... É assim, tá, quem é mais velho, tudo bem. Mas quem tá no mercado de trabalho tem que correr atrás. tem que correr atrás. E esse aqui que você trouxe, que Pô. você começou a mexer aí, a gente... Ó, IA, cortou. né? A gente já tá com IA em muitas coisas. Isso aqui é um óculos da Ray-Ban, em parceria com a Meta, né? E é um óculos normal. Ó, eu ponho ele, Não. É o seu grau. tem grau, e se eu tiro aqui e ponho ele na hora já faz um barulhinho aqui. Ele tem fone de ouvido, ó, não tenho nada no ouvido, mas ele Aham. joga o som aqui dentro do meu ouvido. Porque tá aqui E atrás. eu converso com ele. Posso perguntar qualquer coisa pra ele que ele vai me responder. Igual a gente conversou aqui no chat GPT com a Bia. Ele... Eu ouvi daqui, ó. Bateria 97%. É, deu pra Vamos ver ouvir. se ele tá conectado aqui no Bluetooth. Ah, ele tá, ó. Hey, Meta. Me fale a previsão do tempo pra amanhã. Para amanhã, quarta-feira, em Londrina, teremos um dia de sol, com máxima de que 23 graus e mínima de 11 graus. Valeu, obrigado. Ó, faz um favor. Tire uma foto. Ainda não posso ajudar com isso, mas estou aprendendo mais a cada dia. Ela tá me falando. Eu emendei uma conversa na outra. Deixa eu parar aqui. Ó. Fez uma foto. Aham. Hey, Meta, iniciar um vídeo. Tá gravando. Tá gravando, olha lá. Né? Aí ela tem uma Ai, que câmera do lado legal. de cá e uma luzinha piscando por segurança, para as pessoas saberem que eu tô estão sendo gravando, filmadas. né? Então isso vai ser mais comum. Então eu tenho a inteligência artificial invisível, mas vestível. Para mulheres vai ter um brinco, vai ter um colar, vão ter coisas que quando a gente fala que o cérebro tá fritando porque a gente tá conversando com a IA, É a gente isso. vai falar com ela do nada. Ô, IA, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Qual que é a receita do macarrão? Qual o melhor caminho? Qual que é o melhor caminho? Ai, não vejo a hora. É tão fácil isso pra não ter que ficar pegando o Procurando. celular pra ver e procurar. E aí, já pensou, ela pode estar vendo, não, você pôs muito sal, pouco Né? Ih, sal, ficou faltou salgado, tal hein? coisa. Ela pode chegar nesse ponto. É muito bacana. E o pessoal tá vendo agora a imagem do óculos, né? Uhum. Então, fica muito legal isso aqui. Eu vou Muito parar legal. o vídeo. Muito legal. Pronto. Cara, é um mundo novo vindo Tô pela frente impressionada. Gustavo, você dá palestras direto, né? Muita gente sai completamente diferente do que antes de É você interessante, falar. né, que a palestra, ela é provocativa, né? A intenção da palestra é provocar. Sai meio que de boca aberta, né? mesmo. Se alguém bravo, Sai, tá começando, Alguém viu? se revolta. Tá começando. Não tinha isso, mas as minhas 3 últimas palestras e treinamentos e workshop, eu tive... Nas 3, na sequência... Não, a última não, as 3 antes da última. Pessoas que levantaram
e falaram mal da IA. E criticando veementemente. Eu até entendo, Mas tá? E isso- não acho isso errado, é importante, né? Eu acho ter Faixa etária isso. dessas pessoas. 2 meninas de 26 anos, 27. E uma mulher questionou, devia ter uns 30 e pouco. E uma senhora de uns 70. Não, mas pessoas jovens, você falou 26? Gente. E eu tava não- esperando gente Porque eu mais imagina, por velha. isso que eu perguntei, porque Não, com e certeza é tipo a dos crítica 40 das pra meninas, cima, né? das meninas de 26 foi muito mais ofensiva. Demais, dá conta. Caramba. É porque a gente espera uma resistência de um pessoal Das pessoas maior. mais- É, não, 40 mas- mais ainda, mas- assim, Mas, né? que- mas é um movimento que está acontecendo. Os jovens se revoltando contra a IA por causa de mercado de trabalho, por causa de futuro. Uhum. Faz sentido. Faz sentido, não Faz faz sentido. E sentido. não é ruim, não. Porque é esse movimento Que vai fazer a gente repensar. que faz a gente repensar para pôr regras. Que senão, se for tudo no Tudo No livre, oba-oba, tudo livre, tudo é maravilhoso, daqui né? a 3 anos a gente não sabe o que pode acontecer, né? Nossa, com Então certeza. tem que ter regra, sim. É verdade. Bacana. Vamos para as perguntinhas Opa, finais. Temos algumas vamos. perguntinhas finais aqui para Gustavo Melles. Gustavo, uma ferramenta que é indispensável. Se eu tivesse dentro desse universo todo, escolher uma só, que ferramenta é indispensável? Para o público em geral, eu digo o chat GPT. Porque muitas pessoas utilizam, então fica fácil de você conversar com um amigo do lado. O que você está fazendo, tá? Para quem está na área, no escritório, para migrar para o cloud, tá? Da Anthropic, o que elas fazem? Tem a mesma função, mas o cloud, ele tem algumas coisas voltadas para o escritório, como conexões com e-mail, conexões com planilhas, conexões que está evoluindo bastante e ele está na frente do chat GPT. Então eu divido esse público. Para quem está começando, vai de chat GPT. Para quem já brincou e viu que tem potencial, migra para o cloud, que ele tá um pouco na frente. Uma oportunidade que poucos enxergam. Entender o poder das ferramentas de IA hoje, como negócio, compartilhar isso que você está entendendo com outros, porque muitas pessoas precisam de entender, tá? É um mercado muito grande, que é a parte educacional mesmo e de cultura, então dá para ganhar grana com isso, no compartilhar conhecimento e entender o processo humano. Quanto mais a gente entender como o ser humano se relaciona, como ele pensa, será um melhor profissional para compartilhar esse conhecimento humano com ferramentas de IA, para as ferramentas de IA serem cada vez mais humanas. Para quem começa a entender isso, vai conseguir criar agentes de IA mais humanos. Eu acho que é isso. É aquele negócio que a gente fala, né? IA não vai roubar seu emprego, ela vai te ajudar no seu Ela emprego, amplifica, né? Então, quem for educar essa IA tem que ser muito humano. Porque senão você vai estar... se for só pensando do lado robótico, Uhum. você vai estar fazendo aquela ferramenta técnica robótica. Não, ela tem capacidade para ter o delicado, feeling. né? O feeling Uhum. humano. Depende de quem educa ela, de quem programa ela, treina ela, tá? Então, quem entender isso, eu acho que sai muito É na aquele frente. negócio, é a maneira como você trata a sua IA, Isso, é. que tipo, um dia ela pode se revoltar contra você. Trata ela mas, direitinho, né? Trata ela bonitinho, Dê pede bom um por dia. favor ali. É, né? mas aí não é nem eu só trocando ideia, é pensando em ferramentas mesmo, né? Eu Uhum. criando agentes de IA para executar uma função dentro do meu escritório, dentro da minha empresa. Então, as pessoas que entenderem de gente vão criar melhores agentes. Legal. Uma profissão que você acredita que vai surpreender no futuro? Puxa, eu acho que todas as profissões vão ser redesenhadas. Todas, desde o médico até o Pesquisador. pesquisador, vão ser redesenhadas. Advogado. Profissões que vão ser mais duradouras é que lida com o manual, né? Assim, ó, o cortador de grama, o lixeiro,
o encanador. É interessante a gente olhar isso, né? Essas profissões precisam do tato manual ali, precisa de entender o lado humano. Futuro, uma profissão do futuro. Puxa, é que saber melhor conversar com as ferramentas de IA e compartilhar com elas o humano. Eu vejo isso como... Você acredita que as empresas terão um setor de IA, igual nós temos, né, o RH, produção, comercial? Sim, isso já é real. Grandes empresas já têm, né, o head de IA, que ele é o responsável por toda a inovação que traz de inteligência artificial para Isso dentro vai da chegar nas empresa. pequenas empresas. Vai. Eu falo assim, a IA, ela era responsabilidade do time de TI, né, do time de tech, até o ano passado. A partir desse ano, ela deixa de ser TI e ela passa a ser responsabilidade do RH, time de people. Quem cuida da IA hoje, quem implanta a IA hoje, eu vejo isso na prática. É o time de RH. Porque IA hoje é cultura e vai ser cultura cada vez mais. Então, é implantar o conhecimento da IA como cultura na empresa, não como ferramenta. A ferramenta vai evoluir, vai mudar, mas a cultura não. Então, todos têm que começarem a pensar com IA, até o meu movimento, para poder estar presente, né, na empresa, para poder... Então, não é mais TI. TI dá apoio ao RH para implantar ferramentas de IA. Isso muda muito. Muda muito a forma de você olhar a IA. Livro ou inteligência artificial? Puxa, acho que os dois, né? O livro, acho que a gente, como humano, a gente vai ter que voltar em livros escritos sem IA, porque falar que os escritores de livro hoje em dia não estão usando a IA, estão usando. Eu vejo que a IA hoje é como se fosse o ghostwriter, né? Que os grandes escritores usam. Nem se for para corrigir, né? Que é um apoio sabe que eu lembrei ali. agora? Lembra que a gente ia colocar trabalho nas normas da BNT? A gente tinha que pagar alguém. Hoje joga na Faz IA. assim, ela te ajuda muito, né? Meu Deus, a pessoa tinha que ler teu trabalho inteiro para colocar tudo na... bibliográfica em faculdade. Hoje você tem programas Gente, que tá ali, muita você evolução. clica, ela já põe. É, Você e só a diferencial, eu acho que do muita livro para IA evolução, né? é esse tempo de pensamento, né? Você lendo um livro, você processa, você pensa, você Imagina, sonha, né? imagina. Você conversando com a IA é tudo muito rápido, talvez não dá tempo desse sonho acontecer. O maior mito sobre a IA. Maior mito? O que seria um mito? Dá um exemplo. O máximo da IA? O que você já viu, assim, um mito que as pessoas acreditaram que ia acontecer e não aconteceu, que elas acreditam que vai acontecer, mas não vai? De que a IA vai tomar o seu emprego. Não podemos olhar isso hoje. Não podemos ficar com essa preocupação. Temos que correr atrás, tá? Acredito que algumas profissões serão muito afetadas, mas outras vão nascer, vão ser criadas novas profissões. Assim como foi o mundo inteiro até como hoje, foi né? o mundo inteiro. Então, a gente não pode ficar preso nisso, sabe? Nesse mito. Vamos estar correndo dia a dia, estudando, nos aperfeiçoando, que vai ser automático. Acho que o ser humano vai se ajustar e vai se readequar. Uma palavra para definir o futuro? Gente. Pessoas. É o futuro. Tá? A gente está falando de IA, mas o futuro é humano. Nós somos humanos. A gente vai precisar cada vez mais de pessoas. E essas pessoas teriam um medo? Do futuro? Sim. Mas quanto mais medo a gente tem, mais a gente precisa do humano, né? Para nos aquecer, para trocar ideia, para conversar, para esclarecer. E se você pudesse criar uma IA para resolver um problema do mundo, qual seria? Doenças. Saúde. Eu acredito que vai ser uma baita revolução das IAs com relação à saúde. Tem aí curas que a gente nem doenças imagina. que a gente acredita que não tem cura e que nos próximos anos o humano, mais Com ferramentas de IA,
nós vamos chegar em curas. E mais os processadores, né? Com a computação quântica Quântica. chegando, Uhum. que isso muda demais. O que o ser humano demoraria 10 anos para fazer, a Isso é computação assim, né? quântica faz em minutos, em horas ali. A tentativa de acertar, errar, acertar, errar, acertar, errar. Aí acerta. Aqui é a cura para tal coisa, tá aqui. Vamos colocar em prática? Eu acho que é isso. A gente vai ser muito mais saudável fisicamente, mentalmente, eu não sei, porque a IA vai dar uma chacoalhada com a gente. Vamos esperar. Então, Vamos aguardar os próximos capítulos Os próximos capítulos. dessa aventura aí que estamos embarcando agora. E daqui a alguns anos estarão nos estudando, né? Vai ser aí, acho que, mais uma revolução Opa, para com entrar nos certeza. livros. E que delícia fazer parte de tudo isso. A gente que veio de uma... Tá no meio de tudo isso, né? Tá Uma nessa época geração, analógica. né? A gente viu todo esse crescimento, né? Muito de perto, vivenciando. E que delícia ter você aqui compartilhando. obrigada, Gustavo. Tanto Obrigado a conhecimento. vocês. Valeu. Cada vez que a gente conversa com você, A gente sai mais admira demais. empolgada, a gente admira Que bom. essa sua A gente paixão admira pela demais IA. seu trabalho. A gente entra depois, a gente fica conversando, a gente entra no seu IA, busca IA, né? Buscaia.com. E ficamos vendo. Outro dia fiz uma música, entrei no Busca, falei qual que era a plataforma, fiz uma música pro programa, Nossa, fazer ficou música muito é muito legal. bacana e super fácil. A ferramenta de fazer música é uma dica aqui, né? Usem um Suno. O Suno, para esse fazer mesmo. música. Eu gosto de fazer a letra no chat GPT ou no Cloud, no Gemini, peço a letra e falo assim, ó, eu quero gerar essa música no Suno. E eu copio a letra e jogo no Suno rapidinho. Ele me traz uma música mega profissional. E é muito legal. É muito legal. Então, assim, obrigado por compartilhar essa paixão. A gente vê que seus olhos brilham, você gosta muito do que você faz. E isso impacta a gente também, de alguma forma. Obrigada de coração Obrigado de a você ter vocês pelo disponibilizado seu convite. tempo. Obrigada Valeu. mesmo. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais desse mundo da inteligência artificial, que é tudo muito novo pra gente, né? Estamos aprendendo e gatinhando. Obrigada, Mels, com essas nossas jaquetas Nossos looks lindas. futuristas hoje, né? Viemos a gente aqui veio tentando todo... aí, né, entrar no assunto também. Aproveita para seguir a gente, @cortapraelas, Instagram, YouTube, Spotify. Tudo que vocês encontrarem, Segue o nosso Corta pra Elas, convidado aqui segue também, Gustavo Melles, né? Gustavo Melles, visite o buscaia.com e o movimento, que é o site pensecomiA.com. E é isso, nos vemos no próximo Corta pra Elas!